Bíblia em Lucas, no capítulo 10. Oh Jesus, bendito seja o teu nome. Aleluia. Lucas capítulo 10. Santo, santo, santo. No verso 25 em diante, quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, esta palavra diante da tua presença. O homem de si mesmo nada tem a dizer. Estamos todos aqui para aprender de ti, Senhor. Que o Senhor possa falar a cada coração e o teu Espírito encontre espaço em nossas vidas para fazer esta palavra frutificar e gerar entendimento em nós e a partir de nós para uma verdadeira transformação. Eu consagro, Senhor, e levo a nossa mente cativa ao Senhor, os nossos pensamentos todos inquietos diante do Senhor, sejam agora aquietados, sejam agora, Senhor, silenciadas, seja agora a alma silenciada na sua ansiedade, e que pelo Espírito do Senhor sejamos, meu Pai, revestidos de poder, sejamos cheios da compreensão e do entendimento e da capacidade de praticar o que vamos aprender, para a honra, glória e louvor do santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Quem é o meu próximo? Que pergunta linda de um intérprete da lei. Alguém que interpretava as escrituras num momento em que ele não estava conseguindo exercer o que a lei ordenava. Ele estava meio que se justificando, fingindo falta de entendimento acerca daquilo que ele não conseguia praticar. E ele pergunta ao Senhor: quem é o meu próximo? Na sequência desse texto, a palavra do Senhor diz que Jesus discorre uma parábola, falando que certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Durante muito tempo eu ministrei sobre esse texto e ouvi muitas pregações sobre esse texto, falando sobre a indiferença do sacerdote, falando sobre a indiferença do levita, e por que somente aquele terceiro viajante conseguiu se atentar para aquele homem à beira do caminho. Antes de falar sobre isso, preciso te dizer que a visão do Ministério Ágape, uma das suas pernas ministeriais, também está focado no texto do bom samaritano. E esse texto do bom samaritano é a base que nós temos para o discipulado dentro da igreja. É a base para o discipulado, porque o discipulado não me obriga, mas me compele a chegar perto, a me aproximar, e somente quando eu me aproximo é que eu discerno o que é que realmente o meu irmão precisa. E a palavra do Senhor fala que este homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó foi encontrado no meio do caminho por salteadores. Ele tinha a intenção de ser assaltado? Não. Alguém tem intenção de ser assaltado? Não.
Nós saímos muitas vezes e voltamos com a intenção de vivermos grandes bênçãos, de realizarmos, mas este homem, por falta de, não dá para dizer de sorte, mas por obra do acaso, ele foi assaltado. E não bastasse terem levado tudo o que ele tinha, ainda o espancaram, deixando-o semi-morto. Quantas pessoas que estão ao seu lado, que não só perderam tudo o que tinham, perderam seus valores, perderam suas razões, perderam suas condições de adorar ao Senhor, perderam seu ministério, sua família. Ah, bispa, mas habita em família, mas não é feliz no meio da família. A família está perdida no seu coração. Quantas pessoas que perderam sua capacidade de realização, capacidade de frutificar, de produzir, de serem bênçãos onde estão, e a gente acha que está tudo normal. O diabo muitas vezes tem saqueado, não somente irmãos da igreja, mas pessoas lá fora, e muitas vezes por falta de chegar perto, de se aproximar, nós não estamos discernindo o território dos nossos irmãos. E o convite do Senhor nesta noite para nós como igreja, é que nós nos aproximemos mais. Sabe, querido, uma coisa que ficou muito latente no nosso espírito essa semana, e eu digo que o irmão Eduardo, embora ele sempre, quem o conheceu, sabia que ele era uma pessoa que ficava ali, quietinho. Se você o procurasse, ele falava. Se você não procurasse, ele ficava quieto. Mas foi unânime dentro daquele velório, na terça-feira dessa semana, o quanto que todas as pessoas diziam: ele me ensinou, ele me ensinou, ele me ensinou. Aí você fica olhando, você fala assim: gente, o homem não tinha coragem de abrir a boca. Para arrumar uma briga com o Eduardo, você brigava sozinho. Tudo para ele estava bom. E todo mundo, unanimemente, não era só as pessoas da igreja, era geral. Dizia: ele me ensinou. Eu faço isso porque ele me ensinou. Eu toco porque ele me ensinou. Eu trabalho nessa área porque ele me ajudou, me incentivou. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Falou: sabe por que ele fazia isso? Porque ao se aproximar das pessoas, ele conseguia enxergar o melhor delas. Ele conseguia enxergar o potencial delas. E ele se entregava em ajudar, em investir naquelas pessoas, mesmo que elas nunca viessem a retribuir. Ele tinha prazer de ensinar simplesmente por causa da essência dele, e não pelo desejo de ser reconhecido por alguém. Tanto que durante 7 anos ele entrou por essas portas, subiu aqui no altar, foi para o mesmo canto e saiu. E talvez muitos na igreja nem tivessem notado o Eduardo, mas ali no cantinho dele, ele estava adorando ao Senhor com intensidade, com profundidade. E por que ele conseguia ensinar as pessoas? Porque se aproximava. E Deus falando comigo: eu estou recolhendo um grande discipulador, alguém que não tinha medo de se aproximar. Porque uma das coisas que faz a gente ter medo de se aproximar das pessoas é o coração ofendido. Sabe, por que muitas vezes você não procura as pessoas? Porque você tem medo de levar um não, de levar uma porta na cara. Você tem medo de ser mal compreendido, de alguém falar áspero com você, de alguém ser duro, ríspido com você, e aí você prefere não ir. É melhor não tentar, mas não é por causa do outro, muitas vezes é por causa de você. E quando nós não nos aproximamos por causa disso, significa que nós não abrimos o nosso coração na totalidade para sermos curados. Quando nós deixamos o próximo passar por nós sem ser percebido, não é porque o próximo não deu acesso, é porque nós não estamos apercebidos ou estamos nos blindando de alguma forma para não nos machucarmos. Ei, essa é uma noite que você precisa entregar o seu eu para o Senhor. Essa é uma noite que você precisa verdadeiramente se render na presença de Deus, para que você consiga cumprir o ID do Senhor. O ID do Senhor às vezes está dentro da sua casa. Alguém que tem passado por você de dia e de noite, que você finge não ver. O ID do Senhor às vezes está na vida do teu cônjuge, que você muitas vezes prefere pontuar os defeitos, as dificuldades, do que as qualidades. Se nós formos olhar defeitos, queridos, nós não vamos conviver com ninguém.
Nós somos inconvivíveis. Eu não conseguiria passar o dia inteiro me olhando no espelho. Se nós formos olhar para os defeitos das pessoas, todos nós somos insuportáveis. O que nos torna suportáveis é o Espírito Santo sobre nós. O que nos faz andar um pelo outro é enxergar Deus nas pessoas. E por mais defeito que alguém possa ter, por mais dificuldade que alguém possa ter, existe algo de Deus dentro dela que está esperando a oportunidade de se revelar. Que está esperando alguém que tenha coragem de lapidar, alguém que tenha coragem de pôr a mão e, por enxergar o que Deus colocou dentro dela, mesmo correndo o risco de se machucar, não vai desistir de trabalhar aquele tesouro. A palavra do Senhor diz que um homem desceu. Ele não chegou em Jericó e ninguém se preocupou. Ele não voltou para Jerusalém e ninguém sabia onde ele estava. Esse homem estava à beira da estrada. Aos olhos do sacerdote, aos olhos do levita, ele era alguém que estava morto. O apóstolo acabou de pregar. Talvez ele fosse um ninguém. Mas quando alguém decidiu se aproximar dele, descobriu que ele era alguém. Ele não era alguém morto, ele era um homem, um viajante, que precisava chegar num lugar, que estava destinado a chegar num lugar. E a ação daquele homem, do bom samaritano, fez com que o propósito daquele homem se cumprisse. Fez com que ele chegasse ao destino. A palavra não diz que o bom samaritano trouxe de volta aquele homem para Jerusalém, mas o levou até o propósito designado. Sabe que nós, como igreja, muitas vezes estamos nos portando como o homem caído. Nós éramos aquele homem da beira da estrada, meu amado, até que Jesus nos encontrasse. Mas a partir do momento que Ele nos encontrou, nós precisamos nos tornar o bom samaritano na vida de alguém. Nós precisamos ser aquele que, independente do irmão estar semi-morto, ele precisa concluir a jornada, ele precisa chegar ao destino. A palavra do Senhor diz que lá em Jericó, depois você lê o texto completo, tinha uma hospedaria, um lugar onde aquele homem estaria seguro. O que representa a hospedaria? Representa a igreja, representa um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente onde estamos recolhidos em Deus, sendo tratados em Deus, para sermos levados ao propósito que o Senhor tem. Jericó estava, a hospedaria não estava em Jerusalém, estava em Jericó. Porque a igreja não está na Terra Santa, a igreja está no mundo. A igreja está no lugar que ela precisa estar, para resplandecer a luz em meio às trevas. Aquele homem estava descendo em direção a Jericó, talvez por um trabalho, talvez por uma obrigação, talvez você esteja aqui porque você esteja buscando tantas coisas pessoais. Mas o Senhor está te convidando para fazer algo além, para fazer algo a mais, para cumprir o propósito de igreja, e a partir disso você entender o real sentido da sua vida. A gente não compara, mas tem coisas que são inevitáveis. Dentro daquele ambiente de funeral, tinham 3 salas. Na sala em que estava o nosso irmão, mas tinha tanta gente, que eu falei, gente, o pessoal da funerária vai perguntar se está acontecendo um funeral aqui ou se está acontecendo uma festa. Porque os irmãos da igreja levaram tanta comida para ver se eles comiam, que eu acho que o pessoal da funerária ia perguntar se teve uma festa lá. Eu falei, não, foi crente que morreu. E o crente tem a fama, né? É terrível. Mas do outro lado, se tinham 2 pessoas lá. 2, né, Nasa? 2 pessoas. O que faz de um lado ter tanta gente e do outro 2 pessoas? Que diferença essa pessoa fez na vida de alguém? O que ele decidiu fazer com os dias de vida dele?
que é que ele conseguiu realizar que pudesse ter marcado a vida, a história de alguém? Já quando o Marcelo pregou isso aqui quarta-feira da semana passada, uma palavra poderosa. O que é que nós estamos fazendo? A palavra do Senhor diz que esse homem, ao encontrar-se com esse viajante semi-morto, no verso 33 diz assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. A primeira ação que uma pessoa precisa ter para cuidar de alguém é compaixão. Parar de apontar os erros, os defeitos, parar de julgar e acolher. Quando nós estamos em ambientes de guerra, muitas vezes, por que é que você se esconde? Por que é que eu me escondo? É porque a gente não quer julgamento. E muitas vezes as pessoas são incapazes de simplesmente acolher. Elas julgam, elas acham tanta coisa, quando na verdade elas só precisavam acolher, servir, abençoar, proteger, orar, interceder. E muitas vezes não consegue fazer isso. A palavra fala que ele foi movido de compaixão. E o Senhor hoje, Ele quer derramar um olhar novo em você acerca das pessoas. Ele quer que você seja, meu amado, eu insisto nessa palavra, que você seja a resposta da oração de alguém. O Senhor tem desejado usar a sua igreja como Ele nunca usou na história da igreja. Nós olhamos para a igreja primitiva e desejamos a igreja primitiva, mas o Senhor disse que o que Ele quer fazer através de nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração de homem. É muito maior, mas para isso é necessário um coração que tem compaixão. E essa compaixão, ela nos livra de todo o ambiente de julgamento. Eu não me aproximo de fulano porque fulano é assim. Fulano é tão arrogante. Deixa eu te contar um segredo. Por trás de todo arrogante esconde um complexo de inferioridade terrível. Todo arrogante, toda pessoa que gosta de pisar nos outros, na verdade, ele tem um medo terrível de ser descoberto como uma pessoa frágil, ou uma pessoa que não tem os valores que gostaria de ter. Aí a gente julga a arrogância, a gente julga esse tom prepotente, mas no fundo, se você abraçar de verdade, você vai se deparar com alguém pobre, cego e nu, uma criança totalmente fragilizada. E a gente julga. E quando eu não busco o olhar de compaixão do Senhor, eu não consigo me aproximar. Eu não consigo, porque aí o nosso coração começa a se blindar contra as ofensas. A gente se torna incapaz de conviver com pessoas difíceis, porque a compaixão do Senhor não está sobre nós. Mas hoje o Senhor quer mudar a tua visão. Hoje o Senhor quer colocar em você o sentimento daquele que não se conforma, o sentimento daquele que não aceita ver alguém passando pela sua vida e não receber algo que transforme a vida dela. O Senhor hoje muda o teu coração, a tua maneira de se olhar no espelho. Para de se olhar no espelho como alguém que não tem nada para dar. Deus já derramou sobre você poder. Ele disse: ficai aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Você aqui é batizado no Espírito Santo? Tem alguém batizado com o Espírito Santo nesse lugar? Tem alguém que ora em línguas? Tem alguém que tem visão? Tem alguém que profetiza? Tem alguém que ora pelos enfermos? Você é batizado com o Espírito Santo, você já é revestido de poder. O que te impede de fluir? O que te impede de ser uma bênção? O que te impede de fazer discípulos? Ele se move de compaixão. A palavra do Senhor diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos.
E chegando-se, ele teve compaixão, percebeu o território e se aproximou. Me diga uma coisa, aquele homem que estava semi-morto tinha possibilidades de corresponder a qualquer tipo de ação daquele bom samaritano? Tinha sim ou não? Ele não tinha, ele não estava nem falando. Ele não tinha condições de responder o bom dia. Ele não tinha condições de dizer, oh, que bom que você chegou. Ele não tinha condições de dar um abraço. Ele não tinha condições de preparar uma mesa, nem de compartilhar o lanche da viagem. Ele não tinha oportunidade de pagar absolutamente nada para aquele homem que estava o socorrendo, porque ele estava semi-morto. Quantas vezes você estende as mãos para as pessoas e quando as pessoas te tratam com indiferença, você fala, Deus me livre, eu estou fazendo pela pessoa e nem um obrigado eu não recebo. Ei, entenda pessoas ingratas como pessoas mortas, como pessoas que estão semi-mortas. Entenda pessoas que são incapazes de te dar um abraço como pessoas que não conseguem abraçar, mas que através da sua vida vão ter uma mudança de postura, vão andar num novo tempo, num novo patamar. Diz que ele se aproxima, e aqui tem uma parte desse texto do verso 34 que me chama muito a atenção. Diz que ele aplica sobre as feridas o óleo e o vinho. E esse óleo, eu posso te afirmar que é o Espírito Santo. Ninguém tem o poder de curar as dores de ninguém se não for pelo Espírito Santo. Porque todo doente, todo aquele que está amargurado na sua alma, todo aquele que está ressentido, que está travado, que está carregando sobre si ambientes de morte, ele precisa levar essas dores ao Senhor, reconhecendo também os seus erros e suas falhas. Ele também precisa declarar arrependimento dos seus pecados, e muitas vezes a gente quer fazer isso na força do nosso braço. A gente quer fazer segundo as nossas habilidades. A gente quer que o outro reconheça os erros que cometeu dentro do ambiente daquilo que é a nossa psicologia, o nosso diploma, o nosso entendimento. Ei, é pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. E se for pelo Espírito Santo, não há quem resista ao poder de Deus. Não há quem é tocado pelo Espírito Santo que não declare só o Senhor é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. A palavra diz que ele vai e aplica o óleo. Ele leva o Espírito Santo até aquele homem. E a palavra diz que ele leva o vinho. Bispo, o que é o vinho? Eu aprendi que o vinho é alegria. Mas o vinho, nesse texto, está falando de aliança. O cálice do Senhor é o cálice do quê? Da nova e eterna aliança. E ele está levando uma aliança. Uma aliança que ele já tinha com o Senhor, porque ninguém pode dar o que não tem. Ele já tinha uma aliança, ele está levando o vinho porque já estava dentro dele. Aquele vinho que ele carregava representava, eu tenho uma aliança com o Senhor. E eu posso derramar dessa aliança sobre a sua vida. E essa aliança vai habilitar o Espírito Santo a te conduzir por novos caminhos. Vai te conduzir o Espírito Santo para te ensinar novos tempos, novas histórias, para que você tome decisões baseadas na palavra. A aliança que aquele homem estava levando, aquele vinho que ele estava levando, era uma aliança que ele tinha com o Senhor. Você faz parte de um ministério chamado Ágape, Nova Aliança. A aliança do Senhor tem que estar dentro do teu coração, para que você seja usado pelo Espírito Santo, para que você derrame o Espírito Santo sobre as pessoas. O que fazia os apóstolos estenderem as mãos e dizer receba o Espírito Santo e eles serem cheios, era a aliança.
Porque o Espírito Santo de Deus só vai se mover sobre aquele que tem aliança. Todo aquele que declarou Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que se batizou, fez uma aliança. Bispa, tem muito tempo que eu não tomo a ceia, meu amado, cadê a tua aliança? Você que é casado, tua esposa deixa você sair de casa sem aliança? Inclusive, esposa que está aqui, olhe na mão do teu marido, veja se ele está com aliança. Não quero lançar contenda, mas observe uma coisa: se o teu marido está saindo de casa sem aliança e você não está percebendo, onde é que estão os teus olhos? Nós não aceitamos que o cônjuge saia de casa sem uma aliança, e muitas vezes nós estamos saindo sem aliança com Cristo. Passa um mês, passa 2, passa 3. Imagina se a ceia fosse todo dia. A ceia são 12 ceias num ano, e tem gente que fica 6 meses sem ceia. Cadê a tua aliança? Aí vem para a igreja, está frio. O Espírito Santo não se move em mim. O Espírito se move sobre quem está carregando aliança. Pelo amor de Deus, essa é uma noite que o Senhor está te convidando a restaurar a tua aliança. Você não foi chamado para esquentar banco de igreja. Existe uma multidão precisando da igreja. Existe uma multidão precisando da igreja. Eu ouvi a seguinte frase: eu nunca imaginei que o Ministério Ágape fosse isso. Eu nunca imaginei que o Ministério Ágape carregava tanto sentimento. As pessoas que não são cristãs, que nos viram praticamente 90% da igreja junto nessa semana, ficaram surpresas, porque viu uma igreja unida em prol de uma família. Mas isso não foi forçado, isso não foi obrigado, isso aconteceu voluntariamente por causa de uma aliança. A minha mãe até perguntou assim, falou: a família está bem assistida, todo mundo ali junto, cercando, mas tem gente que passa por isso e fica só. E eu respondi para minha mãe: porque não tem aliança com ninguém, não tem relacionamento com ninguém, não dá acesso para ninguém, não tem amizade com ninguém, taca o pau na igreja, xinga a igreja, e na hora que precisa, aonde é que está o povo? Querido, nós precisamos, em nome de Jesus, sair daqui nessa noite carregando no nosso alforje o vinho de uma aliança perfeita e o óleo da presença do Espírito. Nós não sabemos o que vamos encontrar da porta para fora. Nós não sabemos o que vai acontecer. Domingo passado nós estávamos aqui louvando debaixo de uma atmosfera poderosa. Domingo passado parecia que o céu inteiro desceu dentro da igreja. E terminou o culto e uma hora depois, o irmão que tinha feito todos os exames e não tinha nenhuma gripe, nem a pressão alta, não tinha nada, estava nos dando tchau, um até breve. Bispa, mas para que serviria o óleo e a aliança no caso dele? Ele não, porque aprove a Deus. Mas e a família dele? E a família dele? Vocês entendem isso? Quando é que vai ser necessário você ter a sua aliança firmada e a presença do Espírito Santo se movendo em você? Você sabe? Não sei, bispa. Então é melhor você começar a tomar posse dessa aliança hoje. A palavra diz que, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Colocando aquele homem semi-morto no seu próprio animal, o animal que era para ele montar e fazer a viagem montado,
ele foi a pé e deu o lugar para alguém que precisava mais que ele. Vocês conseguem discernir que não houve um ato de egoísmo? Quantas vezes nós estamos andando tão egoístamente? Tem que ser para mim, tem que ser na minha hora, tem que ser do meu jeito. Eu não vou procurar mais a bispa não, que eu já procurei 50 vezes, ela não pôde me atender. Eu não vou fazer isso mais não vou mais fazer na igreja não, porque eu não sou reconhecido. Esse homem, ele abriu mão do ambiente de honra dele para colocar alguém à frente ou alguém em cima que precisava de um socorro mais rápido. Ele conseguiu enxergar o quanto ele estava debilitado. Quantas vezes nós estamos tão focados, meu amado, naquilo que nós queremos, que deixamos de ver a necessidade do outro. Sabe de tudo, essa semana e no domingo à noite, a madrugada de domingo, tudo que vinha no meu coração hoje pode ser a última vez. E se fosse a última vez da pessoa que está com você, você choraria porque essa pessoa foi importante para você ou porque você não fez o que tinha que ter feito? Você já se fez essa pergunta? O que te levaria a chorar no recolhimento de alguém? É porque aquela pessoa realmente é importante para você? Ou porque é um sentimento de culpa, porque você não fez tudo o que tinha que fazer? E Deus começou a falar: ame mais, se aproxime mais, olhe mais nos olhos, elogie. Não fique pensando, achando que o outro vai adivinhar seu pensamento. Fale, expresse, porque você nunca sabe quando vai ser a última vez. Você não sabe. E é exatamente por isso que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite, para que você possa compreender que Deus está contando com você para transformar a história de pessoas antes que seja a última vez. Há quanto tempo você vem na igreja, você entra e sai, se assenta ao lado de irmãos que você não sabe nenhum nome? E se fosse hoje a última vez? Para aquele levita que passou na beira do caminho, aquele homem semi-morto, era a última vez. Para aquele levita que passou à beira do caminho, aquele homem semi-morto, era a última vez. Mas para aquele bom samaritano que passou ali, aquele encontro não foi o último. Porque ele decidiu se aproximar. Porque ele decidiu estar perto. E aqui eu vou além. Bispa, e se ele tivesse morrido? A aliança que ele fez faria com que eles se encontrassem na glória. Faria com que eles se encontrassem na glória. Em nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite de reflexão. Eu queria destrinchar essa palavra de outra forma dentro da visão da igreja. Mas sinceramente, hoje é o culto mais difícil de se ministrar. Por que, bispa? Está magoada? Eu não estou magoada. Eu sei que tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. Mas essa semana foi uma semana de muitos aprendizados. Muitos aprendizados. E o que tornou difícil é que a gente olha para a igreja e a igreja ainda está achando que tem amanhã. Nós podemos não ter amanhã. E eu não quero que nenhum de vocês carregue consigo o sentimento de não ter sido suficiente na vida das pessoas que estão perto de vocês. Amém? Vamos nos colocar em pé.